Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, mais especificamente sobre Payet, que saiu chateado de São Januário. Vasco e Botafogo empataram por 1-1 na noite desse sábado, Botafogo sai na frente e o Vasco consegue o empate. E a chateação do Payet se dá porque ele sai do banco de reservas com 10 minutos de jogo, já era programado que ele não iniciasse a partida por conta da questão física, mas ele foi substituído aos 14 minutos da etapa final e o Payet não fez questão nenhuma de esconder sua chateação, sua irritação. Ele vai para o banco de reservas, não cumprimenta ninguém, fica com uma cara extremamente brava. O meia francês que voltava depois de um longo período de recuperação física. Na entrevista pós-jogo, Rafael Paiva, o técnico interino do Vasco, tentou minimizar essa situação, afirmando o seguinte, abre aspas, a ideia era o Payet entrar no segundo tempo. Acabou que a gente teve de colocá-lo antes e a gente não queria correr risco de perdê-lo em qualquer situação. Tínhamos uma minutagem interna que a gente já tinha programado, fecha aspas. Acho que é um episódio superável, Vasco que vem mostrando recuperação, especialmente depois da saída do Álvaro Pacheco. A grande notícia triste para o torcedor cruzmaltino foi a lesão do Estrela, menino que começou como titular e que acabou sendo substituído para a entrada do Payet com 10 minutos de jogo. O Guilherme Estrela sofreu uma lesão no menisco, vai passar por exames nesse domingo, a gente torce para que não seja uma contusão grave. Bora falar agora sobre o Botafogo. Aquele meio atacante da Udinese, que passou pelo Watford e que já foi especulado em outros momentos por clubes brasileiros, ele foi sugerido para o Vasco nas últimas horas. E o Pedrinho, novo diretor Marcelo Santana, eles pediram um tempo para dar uma avaliada. Você acha que seria um acréscimo interessante, importante? Como é que você avalia esse jogador, meu? É um jogador experiente, né? O Roberto Pereira, e eu acho que ele viria para o Vasco em um setor onde o Vasco tem carências, né? Na Udinese, até o Roberto Pereira jogou muitas vezes ali numa dupla de meio campo, não tão avançado, no segundo volante vai um 8 em alguns momentos. E o Vasco, se a gente olhar em retrospecto, lá no começo do ano, perdeu jogadores muito importantes nessas funções, né? O Paulinho teve uma lesão de ligamento, teve um outro jogador, o Jair teve uma lesão de ligamento, também os dois no campeonato estadual, né? Paulinho e Jair, os dois eram titulares naquele momento. O Vasco perdeu o Medel, que na maioria do tempo foi zagueiro, mas podia quebrar um galho ali de primeiro volante, se fosse necessário. Então, acho que é menos o jogador em si e mais a necessidade do elenco. O Vasco tem poucos jogadores para essa frente da área, né? Teve a chegada do Sforza esse ano, o Galdames também, mas nenhum deles se fixou como se imaginava. O Vasco também é uma bagunça do ponto de vista tático mesmo, né? De trabalho dos seus treinadores e tal, nada deu muito certo, mesmo o Ramon Dias, que agora pode ser que volte, ou esse período muito curto também com o professor Boina, não funcionou nada. Então, me parece que de uma forma geral o Vasco tem uma fragilidade de elenco para essa função. Primeiro, segundo volante, um 8 e tal. O Roberto Pereira poderia se encaixar nesse sentido, jogador bastante experiente e tal, mas não sei se é a melhor contratação assim, para o Vasco. Acho que o Vasco tem que pensar muito financeiramente, né? Quanto vai custar, como vai se encaixar, é preciso mapear melhor essa situação. Parece que o Pedrinho, né, com a informação que você traz, de pedir um pouco mais de tempo para pensar, talvez esteja olhando para isso. Outra coisa que eu queria saber de você que envolve o Vasco. O Vasco porque quer contratar o Coutinho e é recíproco, né? E parece agora uma questão de tempo. Mas para que esse acordo caminhasse, o Coutinho pediu que o Pedrinho contratasse o Alex Teixeira e o Souza. Inclusive já há um acordo salarial, R$150 mil por mês para cada um contrato até dezembro. Souza já teve o seu vínculo rescindido lá no Istambul Basaksehir. Mais do que se essa ordem cronológica das coisas é algo legal, se esse processo é legal de um jogador indicar outros dois, queria saber na sua opinião se você acha que o Souza e o Alex Teixeira terão serventia, podem ser peças úteis ao Vasco de 2024. Olha, o Souza, ele teve uma passagem muito boa lá atrás pelo São Paulo, né? Jogou um tempo no Grêmio, se não me engano, bem também. Mas de lá para cá passou-se muito tempo, né? Se não me falha a memória, aquele período dele no São Paulo foi ali 2014, 2015. Ele era, se não me engano, volante daquele time que foi vice-campeão brasileiro. O Cruzeiro foi campeão com uma distância muito grande, São Paulo foi vice. Era um time que tinha Ganso, Pato, Luiz Fabiano. Era um time que tinha bastante qualidade técnica, né? O Muricy era o técnico do São Paulo e o Souza era um dos volantes daquele time. Eu jogava ali no 2014 e 2015, você estava certo, tá bem? 2014. Então, a gente está falando de 10 anos onde ele jogou num bom nível, né? No futebol brasileiro. É uma incógnita muito grande, né? Agora, ainda dentro desse tema, eu tenho uma opinião um pouco impopular, acredito eu, para os torcedores do Vasco,
sobre esse retorno do Felipe Coutinho. Eu não acho que essa seja uma boa negociação para o Vasco. Acho que vai ser um negócio caro e que vai ser de difícil encaixe, talvez, no time titular do Vasco. O Vasco já tem um camisa 10 de muita qualidade, o Payet, e eu não estou aqui dizendo que o Coutinho não tem qualidade, que eles não possam jogar juntos. Não é isso. Eu acho que o Vasco poderia empenhar esse dinheiro que vai gastar para trazer o Coutinho, os seus vencimentos, se não vai custar passe, vai custar muito caro por mês, né, salário, para reforçar outros setores. O Vasco tem um sistema defensivo muito complicado, com muitos problemas, né? A dupla de zaga Michael e Léo, as duas laterais, com o Piton, o PH que joga às vezes na direita, ou o próprio Puma Rodrigues. O Vasco me parece ter mais problemas em outros lugares. E talvez, eu não sei quanto gira o negócio. Mais de R$1,5 milhão por mês. R$1,5 milhão por mês, o Vasco conseguiria contratar de 3 a 4 jogadores de bom nível para montar um time para tentar permanecer na Série A, que é o grande objetivo do Vasco. Eu não faria nenhum desses 3 negócios, nem o Alex Teixeira, nem o Coutinho, nem o Souza para o Vasco. Boa. Ô Raí, o que o São Paulo precisa de reforços? Vasco da Gama busca a contratação do zagueiro Dória, ex-Botafogo. O Vasco da Gama está em negociações para a contratação do zagueiro Dória. O clube carioca busca reforçar sua defesa para a sequência do Campeonato Brasileiro e vê em Dória uma peça-chave para fortalecer o setor defensivo. Dória, de 29 anos, tem se destacado nas últimas temporadas e é visto como uma contratação estratégica pela diretoria vascaína. O jogador tem passagens por clubes como Botafogo, Olympique de Marselha e São Paulo, além de experiência no futebol internacional, o que agrega valor à sua possível chegada ao Vasco. O técnico Rafael Paiva mostrou-se entusiasmado com a possível aquisição do defensor. Dória é um jogador de qualidade e experiência, que pode trazer muito para o nosso time. A torcida cruzmaltina aguarda ansiosa pela confirmação da contratação, que pode ser um grande passo para as ambições do clube na temporada. A expectativa é de que as negociações se encerrem nos próximos dias, com Dória se juntando ao elenco do Vasco para os treinamentos e partidas decisivas que estão por vir.